gente, tudo bem? Para dar continuidade sobre as nossas aulas de Idade Média, nessa aula a gente vai falar sobre dois elementos muito importantes desse momento histórico que foi o período medieval. Primeiro, a gente vai tentar compreender a Igreja Medieval, o que foi a Igreja Católica, como ela ascendeu, e também sobre as Cruzadas. A Igreja Medieval, né, a fé cristã, uma das instituições, ou se não a instituição mais poderosa daquele período, ela começou a ascender como, como uma religião oficial, universal, ali com a convenção do monarca Clovis I, né, que era um monarca pertencente à dinastia merovingia. A partir desses laços, dessa aliança que foi acontecendo ali a partir da queda do Império Romano, com, com a intensificação, né, com a divisão desses povos germânicos como reinos, a gente tem o papel da igreja como um dos principais aliados, pois conforme, né, esses impérios iriam se expandindo, iriam conquistando outras áreas, essas áreas que eram conquistadas e esses povos germânicos que faziam essas alianças, eles começaram a adotar a religião cristã como sua religião oficial. Antes eles eram pagãos. Então, a partir disso, a gente vê a Igreja Católica ascendendo aos pouquinhos, tomando forma aos poucos, para que na Idade Média ela começasse a ter esse poder tão grande que acabou por modificar toda a vida, todo o cotidiano das pessoas. Então, gente, gradativamente, a Igreja Católica ela foi tomando seu lugar no período medieval. A gente tem, né, a religiosidade como predominante, ela ditava o modo de viver das pessoas, o que as pessoas podiam fazer, o que as, como as pessoas, elas realmente como as pessoas elas viviam, né? Então a igreja ela conseguia através desse poder que ela emanava na vida social garantir a ordem econômica, garantir a ordem política, garantir a ordem social. Então, as pessoas ali, a vida medieval, ela era totalmente mediada pela religião. As pessoas tinham que seguir os dogmas, né, as leis propostas pela igreja, porque a igreja, ela acabava ditando muitas das suas ideologias marcadas pela vida eterna, né? As pessoas acreditavam que se elas seguissem tudo que a igreja falava, que a igreja ditava, a partir de Deus, né? Elas iriam para o céu, elas não iriam viver naquele mundo para sempre de forma tão sofrida, que é no caso dos camponeses, que eram totalmente atrelados ao trabalho. Então, o cristianismo ele proporcionou ao passo que ele controlou muito a vida social, que esteve totalmente ali como uma categoria super influenciante uh, da vida cotidiana, a igreja trouxe também algumas coisas importantes, como a filosofia, né? A gente tem o Santo Agostinho, o São Tomás de Aquino, que uniu duas coisas super importantes para aquela época, que foi a fé que tinha na igreja unido com a razão. Isso foi uma das principais heranças ali que a gente tem na questão da filosofia a partir da igreja. E também, graças aos monges, aos padres ali, com a criação das escolas, que eram escolas preparatórias dos nobres e dos padres também, para ascender nessa vida diante ao clero, a gente teve a preservação da antiguidade clássica, né? Dos estudos que se tinham daquele período. Então, foi uma das coisas assim importantes que a igreja teve. Sobre as cruzadas, logicamente, as cruzadas, por ser uma expedição religiosa e militar, a gente não podia deixar de falar da igreja, né? Desse papel da igreja. Então, as cruzadas, elas tinham
elas tinham dois objetivos maiores. O primeiro objetivo era a tomada da Cidade Santa, que era Jerusalém, e também a contenção da expansão dos muçulmanos, pois naquele período os muçulmanos, né, que é uma religião e não é um povo totalmente de uma etnia única, são vários povos, eles estavam ali desenfreadamente se expandindo, já estavam chegando ali pela Península Itálica. Então, a igreja se sentiu ameaçada, pois né, a religião cristã era a religião oficial. Então, os muçulmanos ali propagando essa religião era uma ameaça muito grande para a igreja. Então foi uma das principais causas de acontecer as expedições militares das cruzadas. Uma curiosidade muito importante, por que eu nome as cruzadas? Os nobres, né, as pessoas que queriam lutar ali nas cruzadas, elas geralmente usavam uma cruz. Então, os muçulmanos que viam aquelas pessoas usando aquelas roupas super, aquelas armaduras com aquelas cruzes, eles eram conhecidos como os cruzados, né? Então, por isso que o nome se chama As Cruzadas. Como uma das principais características da igreja, que foi a questão da perseguição, da Inquisição, a perseguição das pessoas que não se adequavam aos dogmas da igreja, que não acreditavam em Deus, digamos assim, as cruzadas foi uma forma de repressão também desses movimentos heréticos ali na Europa, basicamente do sul da França. Então, as perseguições da igreja diante dessas pessoas que não iam muito com as ideias que a igreja ditava, elas eram conhecidas como heréticos. E as coisas que iriam contra a igreja eram as heresias. No Brasil, por exemplo, aconteceu muito isso, até no período colonial. Muitas pessoas foram perseguidas pelo Santo Ofício, né, pela Inquisição. Então isso acabou sendo herança ali do período medieval e não acabou. Não foi algo assim terminado com o fim da Idade Média. Isso se prolongou por muitos outros séculos. Além desses motivos religiosos, né, que foram citados, as expedições das cruzadas, elas tinham outras motivações de caráter econômico. Por exemplo, as cidades ali do Mediterrâneo, como Veneza, ali na Itália, elas representavam uma possibilidade muito grande de lucro. Por exemplo, as riquezas ali, essas rotas que comerciais que eram bastante intensificadas ali naquelas rotas, elas eram bastante cobiçadas entre os nobres. Então era uma oportunidade, através das expedições, de alguma forma deles lucrarem. Outra grande oportunidade que, através das cruzadas, foi a aproximação da igreja com o Império Bizantino. O Império Bizantino, ele era considerado como o Império Romano do Oriente, né? Então, eles não tinham uma relação muito boa com o Ocidente, justamente porque esse império, ele era totalmente, basicamente diferente ali da formação social e econômica que eram os feudos. Ali eles acreditavam em Deus, tinha religião, mas era totalmente diferente de algumas coisas que a igreja ditava. Por exemplo, eles tinham proibido, basicamente, a questão do culto às imagens. Eles quebravam as imagens, era algo totalmente proibido no Império Bizantino, e isso era muito mal visto pela igreja. Então, apesar do Império Bizantino ser contra algumas coisas da Igreja Católica ali do Ocidente, era um império muito grande, muito forte. Então a igreja viu que através das expedições militares era uma forma deles se aproximarem, porque o Império Bizantino ali na capital de Constantinopla, eles estavam sofrendo várias invasões, né, ali dos muçulmanos e também de alguns povos do leste da Ásia. Então isso foi uma oportunidade da Igreja Católica tentar se aproximar. Então, ao todo, foram organizadas 5 grandes expedições, 5 grandes cruzadas, né, em direção ao Oriente, né, em busca da,
da cidade de Jerusalém, porque eles acreditavam que essa cidade, por ser a cidade de sagrada ali de Jesus, não estava em boas mãos, né? Estavam sob os domínios do, dos muçulmanos. E também outros povos que foram massacrados ali, muita gente morreu, foram os judeus. Os judeus também foram, assim, dizimados pelas cruzadas. Em geral, os cruzados, né, as cruzadas, eles não conseguiram atingir o seu objetivo. Eles chegaram a tomar a cidade de Jerusalém, mas depois os muçulmanos deram a volta por cima e conseguiram de forma definitiva retomar a cidade. A reaproximação, como eu havia dito, do Império Bizantino, ela aconteceu, mas por conta desses devidos invasões que estavam acontecendo ali pelo Império, acabou que não aconteceu de forma como a igreja esperava, digamos assim. Sobre a questão de quem iria, né, nessas cruzadas, quem eram as pessoas que acabavam indo, basicamente as expedições, desculpa, eram formadas pelos nobres. Os nobres eram convocados, né, pela igreja, ali até alguns senhores feudais iam também, iam na frente, porque tinha todo um caráter, uma simbologia religiosa nas expedições. Muitos nobres, até alguns camponeses também, viam a oportunidade de ascender socialmente nas cruzadas. É uma coisa bastante interessante isso. E muitos nobres acabavam morrendo, a igreja justificava as expedições, né? Acabava estimulando as expedições pela ideologia de que, por exemplo, se alguma desses nobres, né, dessas pessoas que iriam ali guerrear nas cruzadas, se eles morressem, eles iriam diretamente para o céu. Então as pessoas ficavam super animadas de ir e de batalhar, de ir nesse objetivo que era algo ditado pela igreja, né? Imagina a igreja ali intensificando, estimulando a morte de várias pessoas. E para os muçulmanos, esses nobres, eles eram totalmente selvagens, porque eles chegavam ali e matavam, dizimavam mesmo. Não era só nesse objetivo de, de reconquistar a Terra Santa. Eles tiravam muito proveito dessas expansões militares. Quando chegou ao fim, né, essas cruzadas, ou em, intercalado entre essas cruzadas, quando os nobres revoltavam, né, alguns nobres, porque nem todos, muitos nobres morreram, eles perderam muitas coisas, porque era muito dinheiro envolvido, né, era muito investimento diante das cruzadas. Quando eles voltavam ali pelos seus feudos, pelas suas áreas, muitos camponeses estavam totalmente revoltados, porque não tinha nenhum tipo de condição, os seus senhores não estavam ali naquele momento, e a fome tava alastrando ali pela Europa. Então por isso que a gente fala que as cruzadas, as guerras, né, foram um dos principais impulsionadores do declínio da Idade Média. E além das revoltas, muitos camponeses, né, pelas más condições ali nos feudos, acabavam se animando e indo para as cidades. Isso também foi um dos outros fatores da questão da intensificação urbana. Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco o que foi as cruzadas, o papel da igreja. E no outro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre essas revoltas camponesas, sobre a peste negra, sobre a Guerra dos 100 Anos também, porque vai vir mais guerra pela frente. Então eu espero vocês no próximo vídeo.